Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ResolveCast. E hoje a gente está aqui, os nossos ilustres primeiros franqueados, nossos amigos e parceiros de longa jornada, Diego, Juan e Eduardo Portugal. Antes da gente começar esse bate-papo, queria pedir para vocês seguirem a ResolveCast nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, no Spotify, para você escutar esse podcast aqui. Vamos começar e eu queria perguntar para vocês se apresentarem aqui para o nosso público, mas é importante entender de onde vieram Juan, Portugal e Diego, qual a história de vocês, até chegar a Resolve, que eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito bom durante a Resolve. Eu acho que é o que o nosso público quer entender, qual foi a jornada que levou a funcionários, a vendedores e a hoje sócios da Resolve. Então, falem um pouquinho aí de vocês e da trajetória de vocês até chegar a Resolve. Vamos começar aqui com um sorriso mais lindo e o guarda-roupa mais caro da Resolve, Diego Fontinelli. Gente, prazer estar aqui, principalmente ao lado dessas feras aqui, pessoas hoje que moram no meu coração. E a nossa história ela começou, acho que uns 10 anos atrás, quando a gente tomou a decisão de começar a empreender, tentar a vida, seguir nossas ideias. E eu lembro que comecei vendendo roupa lá atrás, peguei um dinheiro emprestado e, como todo brasileiro, botei dentro da mala e fui vender. E aí, de cara não deu certo o negócio, tentei outros negócios, mas no meio do caminho eu gostei muito de trabalhar com liderança, com gente, com pessoas. Mas quando eu cheguei na Resolve, já tinha tido uma trajetória ali de uns 10 anos, a história já estava vivendo um momento bem complicado. Assim como todo brasileiro, altos e baixos, eu estava vivendo um momento de baixa. E o Benedito, o Eduardo me passou para o Benedito e falou: cara, o Diego seria um cara legal para essa atividade. E aí eu falei: Eduardo, tenho certeza que eu sou esse cara não sei se energia solar tem a ver comigo. E eu confesso ao Benedito que eu cheguei aqui descrente. Falei: vou lá conversar com ele, mas achava que não era eu essa pessoa que ia estar aqui. E aí deu match naquele momento que a gente conversou. Falei: cara, esse cara pensa muito parecido comigo, velho. Eu não acreditava em nada de energia solar. Eu saí daqui, não, é isso mesmo, isso aqui é o futuro. Cheguei em casa, mãe, encontrei um negócio maravilhoso. Sim, aquele match aconteceu naquele momento que a gente conversou. E aí eu lembro que eu fiz até uma cena, eu disse que eu ia pensar, mas na verdade eu já estava decidido, eu ia fazer isso aqui. Vou contar essa história dele e também do Juan. Mas foi assim, gente, eu sou carioca de naturalidade, cheguei no Pará desde 2004 e tentei a vida durante todo um tempo e graças a Deus conheci a Resolve. Sempre empreendeu, Diego, ou já trabalhou como CLT? Como foi um pouquinho da tua trajetória? Resume um pouquinho, que empresas tu passou, que negócio você abriu? A minha última empresa CLT foi em 2007 na Claro, 2007, acho que 2008, 2007. Eu era vendedor da Claro, loja própria, sabe? Passei pela Equatorial também, né? Energia, na época era Selva. Muitos treinamentos, muitos aprendizados. Eu gostava, sempre fui muito dedicado ao que eu fazia. E muitas das vezes eu não me sentia reconhecido no mercado tradicional, né? Eu achava que eu entregava muito, me dedicava muitos horários, muitos tempos. E aí foi assim que eu comecei a empreender, achando, poxa, eu vou empenhar meu tempo naquilo que eu estou construindo, eu acho que é por aqui o caminho. E tomei coragem e comecei a empreender. E aí passei por N coisas, vendendo roupa, vendendo perfume, vendendo tudo que você imaginar. Material de construção. Vendi chip na rua, vendi tudo que você imaginar. Já fui aquele cara que passa no semáforo com uma plaquinha lá, já fui tudo que você imaginar no mundo das vendas. Até que chegamos aqui na Resolve. Todos aqui já passaram pelo mercado do multinível. E claro que somos moldados pela forma com que esse mercado treina e capacita e desenvolve pessoas. E um dos pontos que eu julgo ser, além de uma questão divina que eu não consigo explicar, mas aquilo que eu consigo explicar todos nós aqui e muitas pessoas que compõem o nosso time comercial já têm passado pelo mercado
de multinível também. Hoje cada um carrega uma cicatriz, carrega altos e baixos, carregam coisas boas, cada um tem uma opinião diferente, mas é inegável como esse mercado mudou. E eu e a Jéssica estávamos num jantar uma vez com outros empresários também do setor de energia, e uma das pessoas que estava lá perguntou, mas como é que foi o crescimento de vocês? Me explica por que foi tão rápido o crescimento de vocês. Vocês têm que ter uma história por trás, não pode ser ter sido do nada. Então, isso é uma explicação, entendeu? Porque a gente veio de um mercado, da escola que nós viemos, o trabalho, a resistência mental que qualquer mercado de venda exige, a gente trouxe do multinível. Então, assim, já choramos, já vivemos altos e baixas, já ficamos ricos, pobres e quebrados no mesmo dia. Isso o mercado te proporciona. E foi motivo de eu ter trago o Diego para a Resolve. Trazendo aqui também uma resposta a isso. Foi motivo de ter trago o Diego para a Resolve, porque eu sabia que ele tinha sido um grande líder de uma empresa de multinível, e eu sabia para uma pessoa ter um bom desempenho numa empresa de multinível, ele tem que ter uma mentalidade muito ajustada, muito calibrada. Então, e foi o que eu falei para ele: Diego, eu não quero saber, eu não sei do que tu sabe de energia solar. O que eu quero é a tua capacidade de construção, é a tua capacidade de poder enxergar alguma coisa, um sonho, e falar, eu posso construir aquilo. Porque eu sei que pessoas desse mercado que vieram, quando acreditam numa coisa, são imparáveis. São imparáveis. Então, foi uma característica. Vamos aqui agora com o Juan, o cara que agora já está com o segundo guarda-roupa mais caro da Resolve. Quem dera. Bom, fala um pouquinho da tua trajetória, da tua história até chegar aqui na Resolve. Gente, que felicidade estar aqui, né, nesse momento. Sou muito grato por ter conhecido a Resolve, né? E a vocês, Jéssica e Benedito, que são os proprietários. Mas também agradeço já aos meus sócios aqui, né? A gente, sem dúvida nenhuma, tem um vínculo muito mais do que amizade, né? Muito mais do que negócio. A gente é como se fosse irmãos mesmo, família. E aí, dito isso, contar um pouco da minha história. Eu comecei tudo muito cedo na minha vida, né? Costumo dizer que eu sempre fui muito precoce. Inclusive, comecei a beber muito cedo, com 14, 15 anos. Mas também comecei a trabalhar com 14, 15 anos, com eventos. Ganhava 10, 15 reais por noite. Tenho até fotos no meu Facebook. No Instagram não tem, né? Mas no Facebook ele tem, né? Ele resgata coisas de 10, 15 anos atrás. Ele te humilha. Ele te humilha, ele te pisa, né? Então eu tenho essas fotos lá ainda, graças a Deus, que isso mostra da onde eu vim, para eu não esquecer. É muito importante isso. E aí eu comecei trabalhando com eventos de 10, 15 reais por noite. Depois fui estagiar no Detran, ganhando aí 300, 350 por mês. Isso já ali por 17 anos, mais ou menos. E aí quando eu completei 18, eu fui trabalhar na Claro. E aí quando eu fui trabalhar na Claro, conheci muitas pessoas boas lá. Uma delas foi o Diego. E aí a gente criou essa amizade. E também eu comecei a entender que o meio de vendas corporativo era um meio muito propício de construir um grande resultado financeiro. Não só isso, mas também deixar um legado, né? Construir algo bacana. Só que eu não tinha oportunidade naquele momento. Talvez por ser muito novo, muita gente não acreditava em mim, enfim. Mas eu sempre acreditei que um dia a gente conseguiria construir um resultado bacana. E aí se passaram alguns anos, esse mesmo Diego tomou a decisão de fazer multinível, né? E eu já acompanhava um pouco a vida dele, ele trabalhava, ganhava muito dinheiro já. Era, de certa forma, um empresário até bem sucedido naquele momento, no ramo de roupa, enfim. E aí eu comecei a ver o estilo de vida do Diego, e depois ele agregou como multinível, e aquilo me chamou a atenção. Olha como são as coisas. Na verdade, ele não me chamou para o multinível, não sei se ele lembra, mas ele convidou o João, que é um amigo nosso, e o João falou assim: mano, eu vou numa reunião segunda-feira à noite lá no Hotel X. Não, tu quer ir comigo? Eu chamei o João porque eu sabia que ele ia... Isso, ele foi esperto. Ele falou assim: cara, eu vou convidar o João, mas ele vai levar o Juan, porque eu sou amigo, tipo, de rua, né, de parede com parede com o João. E aí ele convidou o João me convidou e eu fui. Chegando lá, eu entendi a ideia, gostei e tomei a decisão. E cara, eu falei inclusive isso hoje, antes da gente sentar aqui, eu falei isso no meu Instagram. Postei um vídeo, eu sempre fui muito incisivo nas minhas decisões. Sempre. Quando eu conheci o multinível no outro dia, Benedito, eu não pensei duas vezes. Eu não tinha dinheiro para comprar o kit, né, porque era 2.700, né, Diego? Eu não tinha dinheiro.
não tinha cartão, não tinha nada, eu tinha o quê? 18, 19 anos, eu não tinha nem credibilidade. Falei, a única opção que eu tenho aqui é pedir demissão do meu trabalho, pegar a rescisão e comprar o kit. E foi o que eu fiz no outro dia. Quebrou a ponte, queimou a ponte. Queimei a ponte. Mas eu sempre tive uma ideia e a gente hoje tem acesso a muitos conteúdos, muitos materiais na rede social. E a gente começa a ver que coisas que a gente faz de forma inconsciente, que estão enraizadas na gente, são meio que características de pessoas de resultado, só que a gente não entendia lá atrás e a gente entende hoje. Por exemplo, estou lendo um livro que é... eu esqueci o nome agora, mas ele fala sobre os mantras do Vale do Silício. E um deles é erre o mais rápido possível. E aí eu já fazia isso lá atrás. Eu já tomava decisões para ver que se eu errasse, dava tempo de corrigir. E se eu acertasse, top. Eu continuava o crescimento. E aí eu tomei decisão. Foi um erro inicialmente? Talvez, porque eu não tinha nada, nenhuma base para me segurar. Eu morava com os meus pais ainda, inclusive minha mãe já era uma mãe solteira, tinha separado do meu pai. E aí a única renda da minha casa era da minha irmã, uma renda fixa, minha mãe não tinha trabalho ainda. E aí eu comecei a trabalhar de forma resultado variável. Eu tinha uma segurança carteira assinada e passei por um variável, tipo, sem base nenhuma, né? Totalmente loucura. Mercado novo. Mercado novo. Então assim, eu dei o all-in mesmo. Mas pra encurtar, graças a Deus foi uma decisão acertada, não pelo resultado. Não tive muito resultado no multinível. Meu maior ganho em termos de mensagem foi R$6.000, não tive tanto resultado, mas as pessoas que eu conheci lá, tipo network, sem dúvida nenhuma, nos ajudaram, os treinamentos, o que você falou, a resiliência, a capacidade da gente ser resistente naqueles momentos difíceis. Quem já passou pelo multinível sabe que os altos e baixos são constantes. E aí, enfim, passado tudo isso no multinível, a gente passou aí uma carreira de mais ou menos 5 anos. Eu tomei uma decisão outra vez errada, né? Que foi acreditar em um negócio que não era muito bacana. Inclusive, tomamos decisões erradas juntos, né? Os 4, né? Junto com o Yuri também, que é o nosso parceiro aqui, gerente comercial. E aí, através dessa decisão errada, eu conheci o mercado financeiro, que tu vai falar daqui a pouco, né? Conheci o mercado financeiro. E eu gostei muito do gráfico, cara. Gostei muito do gráfico. Apesar de gostar muito de trabalhar com pessoas, eu me identifiquei com aquelas telinhas ali verde, vermelha, gráfico pra cima, pra baixo. A emoção de ser um trader. A emoção de ser um trader. E aí a gente começou a estudar. Não tive resultado também no mercado financeiro, né? E aí eu já tava nas minhas últimas, assim, cara. Inclusive, a gente pensa muita besteira quando a gente tá no fundo do poço. Só que o Caio Carneiro fala uma coisa: quando você perde tudo, quando você não tem mais nada, você tem que ter só mais uma coisa, apenas uma coisa, que é a esperança. E a esperança nunca morreu dentro do meu coração. Eu sempre acreditei que mesmo errando, eu tava no caminho certo. Mesmo errando, eu tava no caminho certo, que uma hora o jogo ia virar. E a gente conversava sobre isso, né? Inclusive, cara, vários de nós, vou até abrir aqui, a gente, em muitos momentos, a gente pensou até em se matar, cara. Desculpa falar isso, mas esse cara desabafou muitas vezes no grupo, falou, cara, pô, eu não aguento mais, eu quero sumir. E eu falei, mano, mesmo sentimento, não sei o que eu faço. Enfim, tempos sombrios, mas em fevereiro do ano passado, graças a nosso bom Deus, a gente conseguiu conhecer a Resolve, né? Conheci novamente através do Diego, né? Você convidou ele através da indicação do Eduardo. E aí o Diego, naquele momento, já falou, cara, acredito que o Juan pode nos ajudar. E graças a Deus eu recebi o convite dele, fui até a Resolve, no antigo endereço, sentei na tua mesa, né? Sem nada pra comer, sem dinheiro, mas com a postura, né? E aí você me fez o convite e graças a Deus a gente tá aqui hoje, né? Um ano se passou e a gente teve a oportunidade de continuar a caminhada, só que agora do lado daqui, né? Como gestor, como um sócio franqueado da empresa. Enfim, tentei resumir aqui da maneira mais breve possível e é isso, cara. O Juan é considerado o maior vendedor da história atual da Resolve. Hoje ainda vende, mas é sócio, então divide ali as funções de gestão. E o ano passado, o ano de 2022 todo, o Juan sempre foi o campeão de vendas. Trocava ali um pouco de posição com Portugal, alguns meses, poucos. O resto ele sempre conseguiu trazer. E na entrevista de emprego, né, na meio que entrevista de emprego, o Juan fez uma postura lá, não, eu vou pensar, porque o mercado financeiro está me dando um retorno muito bom, porque a gente
Porque hoje eu tenho liberdade. Trabalho de casa. Eu trabalho de casa, liberdade. Eu nem sabia que o computador que ele trabalhava de casa era emprestado. A casa era alugada e não estava pago. E as apostas arriscadas que ele fazia eram de R$10. Que era muito pra mim na época. Mas esse é o início. Portugal tem uma história mais longa e eu vou deixar aqui sem ponte. Aqui tem história, vou até virar pra assistir. É um prazer, pessoal, estar aqui com vocês, com pessoas tão especiais. Eu acredito que são 3 dos meus melhores amigos, né? Pessoas que estão aí com a gente há muitos anos. E eu tenho muita coisa para falar aqui também, né? Eu tenho aqui uma história longa com a Resolve. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro vendedor da empresa. Foi. Mas a minha história é um pouco diferente da dos meninos, né? Eu finalizei os estudos, eu sou fisioterapeuta formado, me formei em 2015 e trabalhei na área até 2017. Foi o período em que eu também conheci o marketing de relacionamento, o marketing multinível, que é que vocês falaram anteriormente, né? E quando eu conheci esse modelo de negócio, também pulsou no meu coração aquela vontade de empreender, de também ter resultados extraordinários. A gente participava de tantas palestras e aquilo me motivava muito a também crescer e não apenas fazer um mestrado na minha área, mas também ter o meu negócio próprio, empreender e ter sucesso na área. E aí eu acredito que quando nós estamos aí atrelados a pessoas de sucesso, acontece que o sucesso também nos acompanha. E eu conheci o Benedito, cara, em 2018. E é uma história até interessante, porque o Benedito, ele sempre me cobrou algo. Né? Inicialmente, o Benedito me cobrava os aluguéis. Pra quem não sabe, o Benedito administrava os apartamentos da sogra dele. Junto com a Jéssica. Ele fazia as cobranças mensalmente, né? E aí eu fui morar exatamente no prédio que o Benedito fazia a administração junto com a Jéssica, cara. Eu lembro que eu dificilmente pagava os aluguéis no dia, sempre atrasava e o Benedito me mandava aquele oi no WhatsApp lá perguntando como é que tava e tudo mais. Oi sumido. Oi sumido, mas graças a Deus aquilo aconteceu. Eu tava até conversando com a Jéssica que se talvez eu não tivesse morado naquele apartamento, talvez eu não teria te conhecido, talvez hoje nem estaria aqui com vocês, né? Mas nós nos conhecemos em 2018, mantivemos conversa, relação e tudo mais. Até mesmo no multinível, que você também participava da mesma empresa que nós fazíamos. E exatamente no ano de 2020, esse cara me fez um convite, que eu digo que foi o convite que mudou a minha vida até o momento, e eu acredito que vai continuar mudando. E ele me chamou para conhecer sobre o mercado de energia solar, né? Um mercado que eu não tinha tanto conhecimento, na verdade não sabia nada. Nem eu também muito. Ninguém sabia, né? Era totalmente uma aposta naquele momento e parei para escutar porque o Benedito, querendo ou não, eu tinha uma credibilidade com ele tinha também comigo. E aí eu lembro que foi no Cowork, né, que nós nos encontramos ali perto da Praça da República. E esse cara me mostrou um mundo que eu não conhecia, um mundo que eu realmente tinha muitas incertezas, mas que eu vi que naquele momento poderia ser algo bom para minha vida. Eu estava precisando de novos desafios, né? E trabalhar com energia solar, com grandes projetos, aquilo ali me motivou e reacendeu uma chama que estava se apagando com os diversos fracassos, né? Micro fracassos que a gente estava tendo até aquele momento. Mas eu resolvi atender esse convite, a participar daquilo. Eu lembro que não era a Resolve ainda, era uma outra empresa, né? Eu era vendedor de uma outra empresa e eu dividia minha comissão com o Eduardo. O Benedito ganhava uma comissão boa e aí ele começou a criar ali as suas equipes de venda e eu acredito que tenha sido o primeiro que ele tenha chamado. E aí o acordo vem de Portugal, eu vou te ajudar no início e aí você ganha a sua comissão e aí com o tempo você vai crescendo na empresa. Só que eu acredito que pouco tempo depois as ideias não foram batendo com o antigo dono da empresa, né? Nós, o Benedito, no caso, e a Jéssica decidiram criar a Resolve, né? E foi o que deu o pontapé inicial a toda essa trajetória, né? E, cara, eu lembro que 3 meses depois teve a pior crise da história, que é a crise da pandemia, que todo mundo sofreu com isso, seja financeiramente, seja mentalmente. E eu acredito que a Resolve, eu até falei isso sábado no nosso treinamento, que foi um projeto no deserto, né? Onde não tínhamos perspectivas, mas pela nossa resiliência, por até mesmo coisas que nós aprendemos no multinível, aquilo ali serviu muito para que a Resolve ela permanecesse e ser a empresa que é hoje. Né? Então, iniciei em 2020 com o Benedito, 2021 não foi um bom ano, tive muitos problemas na cabeça mesmo, como acabou de falar, emocionais, a gente conversava muito,
um falava da vida do outro, enfim, tentando pegar na mão do outro e se ajudar. Mas nós conseguimos também vencer o ano de 2021 e no ano de 2022 foi a virada da nossa vida, eu acredito. Né? Foi o ano em que o Diego chegou até a Resolve, né? Eu indiquei o Diego para o Benedito. Foi que acertamos na veia, né? Foi aquele chute acertado na veia mesmo. Juntou a fome com a vontade de comer. Com a vontade de comer. E aí o Diego me fez entender que se eu tivesse uma rotina de trabalho, coisa que eu não tinha antes, se eu entendesse que se eu tivesse ali uma rotina de trabalho, trabalhasse todos os dias, desse o meu máximo nesse negócio, eu também teria grandes resultados. E foi o que aconteceu, né? E ele também juntou o Juan e casou um time incrível de vendas. Os nossos resultados estão aí, eu acho que na história da Resolve, para comprovar tudo isso que eu estou falando. Né? E atualmente somos sócios, né? Graças a Deus eu fui agraciado por estar ao lado de pessoas tão boas, tão competentes. Eu acredito que esse trio aqui talvez seja um dos grupos mais bem-sucedidos até o momento de energia solar do país, né? Eu sou agraciado de estar com vocês hoje. Eu lembro, Benedito, mais um detalhe do início da nossa história, que logo quando foi criado o Instagram da Resolve, eu perguntei pro Benedito, eu posso colocar o @ da Resolve aqui na bio do meu Instagram como se eu fosse sócio? Porque no início as pessoas me perguntavam, tu é dono da empresa, tu é isso, tu é aquilo, e eu não queria ficar por baixo, né? Eu falei, Benedito, eu posso colocar o @ da Resolve aqui na bio do meu Instagram como se eu fosse sócio? Só para mostrar uma superioridade, alguma coisa do tipo, e o Benedito autorizou. E, cara, parece que foi coisa de Deus, que hoje nós somos sócios, hoje nós estamos realmente ligados, e eu acredito, como eu falei, quando nós estamos interligados com grandes projetos e com pessoas honestas, pessoas que querem algo a mais na vida, parece que acontece tudo automático, assim, vai levando uma onda, e foi o que aconteceu na nossa vida. Eu sou realmente muito agraciado e muito feliz de ter esses caras aqui como sócios e amigos. Só fazer um adendo aqui rapidinho. O Portugal falou agora sobre conversa, sobre arroba. Eu lembro que ele me mostrou, porque ele acabou de ser assaltado, né, também, e perdeu alguns conteúdos do celular, mas ele não apaga a conversa, né? E aí ele me mostrou, cara, um dia desse eu tava revirando, né, meu WhatsApp, ele viu um print que ele te mandou em 2021, eu nem te conhecia. Em 2020 ele mandou um print do meu contato, é minha foto, e provavelmente ele falou assim, cara, esse cara é bom, eu quero que ele trabalhe com a gente. Só que ele não chegou a me fazer nenhum convite para trabalhar diretamente, só que ele falou para ti. E talvez tu esqueceu, talvez tu não era planos teus contratar naquele momento, mas aí eu lembrei disso agora que te compartilhar. Ele bateu um print em 2020 com a minha foto, me indicando, só que aí não foi pra frente, né? Mas é porque tinha que ser em 2022 mesmo. Eu não queria atrapalhar o mercado financeiro. Essa semana, segunda-feira, terça-feira, eu lembrando desse período aí que a gente iniciou a Resolve e a gente logo de cara enfrentou uma pandemia, tinha uma padaria lá no meu bairro que tava tudo certo. O cara aceitou fazer o projeto. Acho que Portugal lembra. Só que esse cara tinha um nome sujo, então o nome da mulher não passou. Então você imagina, eu tava na pior fase financeira da minha vida, dependendo da minha mãe e tudo. E aí era um projeto bom, mais de 100 mil, então um projeto que com certeza ia virar o jogo e muito bem. Ia segurar uns bons meses pra gente poder investir e vender mais. E aí não virava, e tenta uma coisa, e aí correr atrás de pessoas para limpar o nome do cara, limpamos o nome do cara, baixamos um título que ele não conseguia há anos baixar na empresa dele, eu consegui abrir conta para ele em banco. Então assim, eu me dediquei muito para aquele cara fechar, então já estava fechado, era só eu correr atrás de crédito. E não consegui, aí acabei fechando outras pessoas e vida que segue, acabei deixando de mão e tudo. E aí depois outro vendedor foi lá, bateu, não passou. Coincidentemente, tá? Eu não mandei ninguém lá. E aí depois desistiu também. Depois foi um outro representante lá, esse ano já, e vendeu para ele. E aprovou o crédito e tudo mais. E aí eu fui lá 3 semanas atrás, eu vi o sistema ligado, e aí já tá só esperando a homologação. E aí, fiquei satisfeito e passou aquele filme. Eu falei, cara, veio na hora certa. Mas não, tô contando a história para contar o quanto que eu descobri um gatilho. E aí eu voltei essa semana lá e
Hoje a gente tem outros problemas, né? Hoje a gente resolve problema de nível de gestão, de time e tudo. Eu tava com uma coisa me angustiando muito na cabeça, com uma dificuldade que eu não dormi direito, entendendo como é que eu iria resolver. E eu fui e vi o sistema na padaria. E na hora me veio na cabeça, porra, tudo se resolveu, o cliente agora tá com o sistema dele. E no momento que eu mais precisava, esse cara não veio. Então, fazendo uma analogia, o problema que eu tenho hoje ele é muito menor do que eu tinha naquela época. Muito menor, muito menor. Hoje, é um problema para resolver, mas a minha família tá dormindo bem, meus filhos estudam no bom colégio, a minha vida financeira hoje... Cabeça tá tranquila. Eu falei, cara, então eu não tenho um grande problema. Só tenho um problema e eu vou resolver esse problema. Então, mudou completamente a minha percepção. Os problemas continuaram os mesmos. Eu tinha 10. Quando eu virei a chave, 5 já não eram mais problemas. Esse aqui eu já consigo delegar, algumas pessoas podem, e esses aqui eu vou resolver. E eu vim aqui, foi um dia de prefeito, eu só despachei, vem aqui, vamos resolver agora, e eu saí daqui com a sensação que fazia um tempo que eu não sentia a sensação, sabe? A sensação de sentir útil ao extremo, foi a sensação que eu tive, mas tu trouxe essa, e eu lembrei desse ponto que é importante a gente falar aqui. E Diego, me conta um pouco de como foi essa decisão de se tornar um franqueado. Você estava ali na espreita, foi uma oportunidade, pode contar da tua ótica, como foi esse passo de sair de um gerente comercial para se tornar um sócio? E quais desafios tu esperou encontrar e enfrentou? Eu estava tentando lembrar, e se foi intencional ou não, eu acredito que no fundo sempre foi intencional, porque eu já tinha tido empresa, já tinha tido uns 3, 4 CNPJs antes, e eu não me envolvo em nada sem esse senso de dono, né? Então eu sempre, desde o dia que eu entrei na Resolve, eu vesti a camisa da Resolve de uma maneira diferente. Eu sempre, nas decisões, eu me colocava, não, se essa empresa como minha, eu tenho que tomar uma decisão dessa maneira. E eu acho que quando foi em janeiro que a gente tomou a decisão de montar a franquia, você olhou pra gente, né, pessoas, quem são as pessoas que replicariam aquilo que eu faço aqui dentro? E encontrou na gente essas respostas e as coisas casaram, né? A oportunidade de expandir com as pessoas certas para fazer as coisas. Eu fui pego de surpresa, te confesso. E a gente sempre quis crescer, a verdade é essa. A gente não trabalha em nada se não for com 3, 4 passos na frente, pensando em crescimento. E a oportunidade de franquear foi natural. As coisas aconteceram naturais. A gente sempre se portou como dono. E assim a gente vai continuar por muito tempo. Eu estava até conversando no carro com o Juan que eu já consigo me imaginar o dia que eu vou estar dentro do avião, indo para Florianópolis, passar o DNA da Resolve pra gente de lá. Mesmo como franqueado, né? Mesmo como franqueado. Abrindo mercado. Porque eu vejo que esse é o nosso papel dentro da empresa. A gente tem o DNA da empresa e transferir isso a nível Brasil. Que show. E vocês três, né, se juntaram, conversaram. Quem teve a primeira ideia? Quem foi que falou, cara, vamos montar? Quem foi a pessoa? Por aí pareça, ver dessa fera aqui. Só é caladinho assim, mas aí fica matutando. Eduardo, tu chamou quem primeiro? Quem que tu falou, cara, eu vou. Mas, cara, eu vou com medo. Mas se eu chamar o Diego, se chamar o Juan, aí eu vou com coragem. Meio que no momento ali de insatisfação com os resultados que nós estávamos tendo ali naquele mês de janeiro, e a gente estava vendo que pessoas de fora, sem entender nada sobre o mercado, estavam vindo aqui para escutar a proposta da franquia e tudo mais. A gente falou, cara, eu falei no caso, pô, Diego, por que a gente não pede pro Benedito ter essa permissão de ser o primeiro franqueado, de participar de algo grande que vem aí da Resolve? Eu acredito que o nosso histórico, ele nos carimba aí para ser o primeiro franqueado e replicar o trabalho que nós fizemos nos anos anteriores. Foi meio que uma conversa em relação a isso, a entender que pessoas que não tinham nada a ver com o negócio até aquele momento estavam tendo essa decisão de vir até aqui conhecer a Resolve, e a gente estava meio que ficando para trás. Então, não vamos ficar para trás, vamos também pedir, né, ter essa permissão de ser os primeiros franqueados. Foi o que aconteceu. A gente reuniu, foi uma ideia que teve uma concordância entre os três, e aí o Benedito nos escutou e deu certo, né? Depois estamos aqui. Sorvete aí na Caiu. E depois aí na conveniência do posto.
Eu ouvi um podcast hoje de manhã, eu tava correndo, eu ouvi um podcast e ele cita uma pesquisa com os 30 maiores empresários do Brasil, e a gente sempre acha que eles sempre perseguiram algum sonho, tiveram um propósito, mas não. O grande motivador dessas pessoas foi a sensação de perda. É a sensação de perda. As pessoas que mais performam, elas têm a sensação de que elas estão ficando para trás em conhecimento, em nível de empresa, em crescimento. Então, isso leva elas a buscar mais conhecimento, a se empenhar mais. E casou muito com o que você trouxeram agora. Nós tivemos em janeiro. De estar ficando para trás. Se tu me perguntar, Eduardo, dezembro, como é que você estava? A gente não imaginava. A gente imaginava que 2023 seria um ano muito bom, aqui também na sede, desenvolvendo trabalho aqui. E nada de franquia, mas na virada do ano foi que nós tivemos esse insight aí, foi que aconteceu. Então tudo aconteceu de fato em janeiro. Que show. E o Juan foi junto. Juntaram os três por duas coisas. Primeiro, eu junto força comercial, que são 3 grandes feras comerciais, e também junto, como diz lá a expressão, junto os panos de bunda, junto o que eu tiver de grana para poder montar o negócio. Quando a gente tem a sensação de que alguém pode... Quando a gente só não quer se prejudicar sozinho, né? Não tem problema a gente se lascar. Mas se lascar com 2, 3 amigos, a gente tem uma história para contar. Divide a dor, né? Divide a dor. E Juan, e esse passo para ti, como vendedor referência, foi algo que tu buscou? Foi algo natural, saindo do mercado financeiro, mas tu é uma pessoa que lida muito bem e existem características pessoais tuas, que eu já te falei, te tornam essa fera em vendas. São coisas que dá para aprender, sim, mas que você trouxe um talento pessoal e já te expressei várias vezes isso. Mas como é para ti hoje ser uma referência em vendas e o tamanho do desafio que tu tem nas mãos, porque agora eu ser bom é uma coisa, eu ensinar pessoas a ser bom é totalmente diferente. Cara, eu de fato quando entrei na Resolve, eu não entrei pra brincar, até porque eu precisava muito daquele resultado. Eu entrei com muita fome, como você acabou de falar, juntou, né, a fome com a vontade de comer. E eu entrei pra fazer um resultado. Não entrei com nenhum intuito e nunca tive esse intuito de ser melhor do que ninguém. Só que de forma natural, a gente vai construindo um resultado. E eu tenho uma sensação, não sei se vocês possuem isso, eu acredito que tu deve sentir isso na pele, com todo respeito a outras empresas, mas assim, fácil não é bater 1 milhão, fácil é manter esse 1 milhão por mês. E hoje deve passar isso na tua cabeça, cara, hoje eu tenho a maior empresa do mercado. Eu já cheguei aqui, eu vou lutar para manter essa parada, eu não vou deixar a bola cair. E quando eu atingi o primeiro mês como melhor vendedor da Resolve, brigando pau a pau com essa fera aqui também, falei, meu irmão, eu não posso deixar a peteca cair. Eu já bati aqui 200, 300 mil, agora eu vou manter a parada. E eu, graças a Deus, sempre lutei para manter o meu resultado. E aí a construção dessa imagem de referência, de melhor vendedor, ela veio meio que de forma natural, né? Mas nunca foi meu objetivo, de fato, construir essa imagem, né, de referência. As coisas aconteceram, graças a Deus. Eu tava lembrando, Benedito, que no final do ano, eu lembro que foi no dia 26, antes da virada do ano, eu te chamei aqui na sala ao lado, né? Acho que de todos os funcionários, eu não sei, pode me corrigir, mas eu acho que foi o único que te chamou na mesa. Foi o único. E meio que te confrontei. Falei, Benedito, o ano tá virando. O que tu espera de mim? Quais são os planos para Resolve e onde eu me encaixo? Eu lembro onde eu me encaixo. E talvez ali por aquele senso de paizão, de querer proteger, ele não me indicou franquear. Pelo contrário, ele falou assim, cara, eu vou abrir uma franquia e talvez eu quero te colocar lá como gerente e tal. Acho que pra ti vai ser melhor assim. Tu toparia morar fora da cidade? Eu falei, meu irmão, meu nome é Bora. Falou, se eu abrir em Castanhal? Bora. Salinas? Bora. Então eu saí dessa mesa já com a cabeça meio que aberta pra topar desafios futuros, se fosse pra assumir uma gerência, se fosse para abrir uma franquia, se fosse para tocar o negócio, abrir no mercado em outra cidade. E aí, 4, 5 dias depois da virada do ano, a gente já meio que enxergou isso através da visão do Portugal, que a gente poderia abrir a franquia. E aí meio que casou, né? Essa vontade que eu tava de
pertencer mais a esse crescimento da Resolve, apesar de já ter contribuído bastante no ano passado. Mas eu falei, cara, eu tô muito bacana, meu resultado tá bom, mas eu quero melhorar. Como é que eu posso ajudar? E aí surgiu a oportunidade de ser franqueado. E aí a gente colocou a ideia na mesa pra ti. No início tu levou um susto. Falei, não, deixa eu pensar aqui. Me dá 2 dias. Não, o problema não foi eu. O problema foi chegar em casa e contar isso pra Jéssica. Pra dona de tudo. Ela tá e a gente ouvindo, o gerente. A gente ia perder o gerente e os 2 melhores vendedores. Tiveram meses em 2022 que Juan em Portugal representaram 50% do faturamento da empresa. Isso a gente tinha 12, 14, 15 vendedores. Então, talvez eu entenda o sentimento dela. Vou perder metade do faturamento. Na minha cabeça, eu não entendi assim. Eu falei, eu vou transferir daqui para cá e eu vou dar uma capacidade de... eu vou dar a eles a liberdade de expansão e o meu desafio é meu. O problema é meu agora aqui de manter esse nível de vendas dentro da sede, vou reformular time, enfim. E a gente seguiu, né, nessa pegada. Em Portugal, você começou vendendo comigo desde a primeira empresa, já rodamos muito, eu sempre falo do Sandero, com selo atrasado, revisão, motor batendo... E aí já fomos muito em cliente que não deu em nada, mas isso só reforçou o nosso laço de amizade, nosso laço de lealdade. Mas teve uma virada de chave também para ti, né? Então, você era um vendedor que não tinha compromisso de horário, não tinha fixo da empresa, tínhamos ali um compromisso, um acerto de vendeu, ganhou. E aí, um belo dia, e aí tu tinha algumas coisas em paralelo. Eu entendia que talvez tu enxergava o mercado, mas talvez não para viver 100% disso. E aí tem um pouco daquilo que a gente já falou aqui de, vou ficar para trás. Quando você me indicou o Diego veio. O Diego chamou o Juan e os 2 passando o dia todo, vou ficar para trás. Como é que as pessoas estão chegando na empresa depois de mim e eles podem crescer? Teve esse sentimento, me fala um pouco desse sentimento aí, e apesar do Juan ser a grande referência, a gente fala, mas assim, eu te coloco junto com o Juan em relação à venda, porque assim, tu tem um jeito diferente de vender, tu tem um jeito muito calmo de falar, mas você também é muito consistente. E a chave para qualquer sucesso, gente, é a consistência. E aí me conta um pouco dessa tua virada de chave, que venda que tu pode falar pra gente aqui que foi extremamente importante nessa tua carreira. Cara, tiveram 2 momentos nessa trajetória de 3 anos com a Resolve. Eu iniciei como representante externo aqui, como você falou, não tinha compromisso de horário, não tinha carteira assinada nem nada do tipo, e talvez por isso, por eu não conseguir me gerenciar naquele momento, eu não tinha resultados satisfatórios. Mas quando a gente realmente casou aqui, esse grupo de representantes profissionais, foi que tudo começou a dar certo. E 2 momentos que mudaram a minha trajetória na Resolve, o primeiro foi em 2021, que foi uma venda de uma academia no Guamá, que eu não vou citar nomes, mas aquela venda ali foi tão trabalhada. Eu lembro, Benedito, que eu malhei naquela academia 5 meses, porque eu queria que todos os dias o dono daquela academia me visse lá, pra ele não esquecer de mim. Foi os únicos 5 meses que ele malhou aquela vez. Foi os únicos 5, não, agora eu tô malhando. Tô tentando melhorar, mas eu malhei ali 5 meses pra aquele cara me ver todos os dias entrando e não esquecer de mim. E foi o que aconteceu. No fim das contas, nós conseguimos vender. Também tivemos problemas ali em relação ao fechamento da venda, porque parece que ele tinha usado o dinheiro para uma outra coisa e depois retornou, mas enfim. Então, naquele momento, aquela venda me sustentou por alguns meses e fez eu voltar a acreditar no negócio, 2021, né? E também um outro momento, que foi em 2022, foi a venda de um projeto em um condomínio, onde foi eu e o Diego, né? Nós chegamos na assembleia do condomínio, eu acredito que nós chegamos às 18 horas. E iniciou com várias brigas dos moradores com o síndico e tudo mais. Eles queriam vender um outro serviço para o condomínio e aí os moradores não queriam pagar taxa extra. Enfim, foi uma briga, literalmente, quase que acontece uma briga de irmãos mesmo. As vias de fato. Entre os moradores e o síndico. Né? E deixaram a energia solar, o assunto da energia solar para quase meia-noite para ser conversado. Todo mundo estressado. Ninguém queria saber mais de nada. E aí eu conversei com a síndica, ela falou, Eduardo, não vai ter uma outra assembleia para isso, então aproveita agora.
vai aí, fala 5 minutos sobre o teu serviço e tenta vender. Beleza, peguei o microfone, comecei a falar, comecei a me colocar no lugar dos moradores, falando, eu sei o que vocês estão passando, eu também não gosto de pagar taxa extra, e é por isso que eu estou apresentando esse projeto para vocês, onde vocês não vão ter um custo a mais, vocês vão trocar de conta, e foi que a galera que estava com os ânimos aflorados, eles pararam para escutar, né? Eu acho que eles sentiram ali que eu estava me colocando no lugar deles, eles escutaram a proposta de 5 minutos. E no final, a síndica perguntou, e aí, quem vai querer contratar o serviço de energia solar da Resolve? Levante a mão. E eu lembro que 8 pessoas levantaram. Não, na verdade, 8 pessoas levantaram a mão. Aí eu fiquei, acho que dá pra ganhar. Agora, quem não quer contratar o serviço da Resolve? Levante a mão. 6 pessoas levantaram. Aí eu contando rápido, né, na mente assim. Aí eu ganhei, eu fiquei na minha, né? E aí, beleza. A Resolve Energia Solar está sendo contratada para ser a empresa que vai fazer o projeto de energia solar aqui pro condomínio tal. E aí eu por dentro, né? Vibrando! A fim de gritar. Não tanto pela venda, mas pela forma que ela aconteceu, né? Como você conseguiu mudar a situação, tornou a situação desfavorável totalmente favorável a teu favor. Então, pouco tempo, né, de fala ali, mas deu muito certo. Eu acredito que eu consegui criar um rapport ali, uma identificação com os moradores, e foi o que aconteceu. Eles toparam e hoje o projeto está lá, em cima do telhado, gerando energia, graças a Deus. E naquele momento eu lembro que quando eu saí de lá, deixei o Diego na casa dele, e aí eu vinha no carro ali com aquela sensação de empoderamento, talo assim, isso, 1h30, 2 horas da manhã, e aquela sensação de empoderamento no céu ali, e realmente... Era capaz de construir um foguete. Pode sentar com o maior empresário da cidade. Eu percebi que cliente nenhum poderia me parar, e tu poderia colocar qualquer empresário do país ali, eu poderia conversar tranquilamente depois de tudo aquilo que eu vivi naquela noite. Então foram esses 2 momentos aí que foram incríveis. Já arrepiava. E não é só mais um número. Então, assim, são vendas. Óbvio, vocês não vão conhecer, lembrar de todos os clientes que vocês já venderam. Mas tem algumas vendas que de fato marcam muito. Eu tenho um número, Benedito. Inclusive, rapidinho, eu compartilhei no grupo agora, há mais ou menos um mês atrás. Eu já atingi uma marca entre franqueado, né? Vendas próprias minhas e vendas que eu fiz aqui como vendedor. Uma marca de mais de 110 clientes. E aí eu vou tirar uma média, né? De dias que eu estou na Resolve, dividido pela quantidade de projetos. E o número é bizarro. A cada 3 dias eu vendo um projeto. Nossa! É bizarro, cara. Eu fiquei assustado com o número. A cada 3 dias eu assino um contrato. Juan, e fala aí, me dá uma dica. O que tu acha que é além da tua força de vontade, mas qual a tua estratégia que você acha que te ajudou nesse número? O que tu faz diferente dos outros vendedores? Cara, eu vejo hoje que vendedor é muito bonzinho. E não tem que ser. Primeiro, nem todo mundo vai comprar da gente e tá tudo certo. Tá tudo bem. Imagina se o McDonald's se importasse com quem gosta de jantar romântico. Lá não é lugar de jantar romântico. Lá é para quem quer comer uma comida rápida e sabe que não é saudável. Então ele não quer atender todo mundo, ele quer atender aquele público. E eu vejo que os vendedores, eles colocam pessoas erradas no funil e permanecem com essas pessoas lá. Então ele gasta energia, gasta emocional, gasta tempo. E ele, por medo de perder o cliente, ele é muito bonzinho. Então uma coisa que eu sempre entendi é que eu tenho que ter postura acima de tudo. Então a minha postura na frente de qualquer pessoa. Se você colocar uma pessoa que paga R$300 de energia e a pessoa que paga R$10.000, a minha postura vai ser a mesma. Eu não sou agressivo ao ponto de ofender o cliente, mas eu faço ele refletir e coloco uma espécie de um espelho na frente dele. Para ele entender que quem precisa do produto não é eu. Se aquela venda aconteceu ou não, para mim não vai mudar muita coisa, mas para ele pode significar de forma absurda, né? Um resultado, uma economia, o que ele faria com aquele dinheiro. Então acho que a postura é algo que eu levo sempre como primordial para uma negociação. E eu posso afirmar para os senhores que a postura do Juan beira vamos lá. Beira o desprezo, a arrogância, e não é isso, mas isso te prende emocionalmente. Ficar alimentando pessoas que não vão ser teu cliente, não vão ser teu cliente, isso paralisa o vendedor.
Na verdade, o vendedor ele nunca pode parar de olhar pro topo do funil. Exatamente. Nunca pode parar de olhar pro topo do funil. Gostei sobre A isso. hora que ele para de olhar pro topo do funil, começa a entrar as caraminholas na cabeça dele, ele começa a se apegar em alguns clientes que não vão comprar dele, ele começa a achar que esse cliente é o perfil e não é. Sabe um cliente que eu falo pros clientes, eu falo pros vendedores, cara, você chegou na casa do cara e o cara, na metade da versão, o cara já te entrega o documento e desconfia. Esse cara tem o nome sujo, esse cara... Ninguém Tenta toma... provar aí. Tenta provar aí, se passar... Provar. Então, já sabe que esse cara, ele vai ser o teu cliente se tu conseguir Fazer a mágica. fazer a mágica pra ele. Então, eu já me perdi muito tempo com esse tipo de cliente. E eu te falo que só me prejudicou, porque eu deixei de prospectar e fazer algumas vendas que certamente sairiam, mas porque eu fiquei preso emocionalmente naqueles pontos. Galera, agora eu quero que vocês falem como empresários. Me fala um pouquinho aí, Diego, na divisão aqui de sócios, o Diego cuida da parte administrativa e os meninos tocam ali a parte mais comercial. Me fala um pouquinho dos números de Ananindeua, como que vocês vêm crescendo e os desafios de ser um franqueado Resolve, óbvio, não só os desafios, mas também a perspectiva que tem de ser um franqueado Resolve para quem está escutando a gente e talvez queira entender como funciona esse universo. Olha, eu lembro como se fosse hoje a gente te apresentando um cronograma. Né? A gente falou, olha, a gente vai chegar em 3 meses a faturar isso, 6 meses isso, 1 milhão aqui. Mas eu confesso que aquilo ali a gente dificilmente sabia que chegaria. Era uma meta muito ousada. A gente ousou e botou lá e falou assim, não, vamos botar esse número pro Benedito acreditar na gente e acreditar que a gente vai pra ele dar o sim da gente botar a franquia. E chegamos, né? E nos 3 primeiros meses a gente atingiu $500 mil de faturamento. Por mês, né? Meio milhão por mês, né? Por mês, né? Foi fevereiro, março e abril, em torno ali, a nossa média é de 16 clientes por mês lá na franquia de Ananindeua. E nós já atingimos a marca. Eu demorei 2 anos para atingir 16 clientes por mês. 2 anos, né? Eu como empresa. E se vocês forem analisar, a gente até banaliza algumas vezes os números que a gente está construindo lá, porque eles são fora da curva. Em tão pouco tempo nós atingimos 100 clientes já. Isso é muita coisa, isso é muito significativo para aquela cidade de Ananindeua. A Ananindeua tem um poder de crescimento muito grande. Ontem eu estava vendo o prefeito falar sobre uma inauguração que vai ter, que é um espaço que vai ser uma orla que vão ter vários restaurantes, vários museus. Então assim, Ananindeua é uma cidade que vai crescer muito ainda e a gente tem um orgulho de poder falar que nós temos uma Resolve lá muito bem posicionada, sabe, para poder atender toda aquela demanda que vai continuar existindo e crescendo. E o nosso desafio lá tem sido esse, né, de manter o DNA da Resolve, que tudo aquilo que a gente viveu aqui transferir para lá, para as pessoas novas, mas ao mesmo tempo é o que nos move, é o nosso prazer de trabalhar, é esse, de transferir DNA, tudo aquilo que a gente acredita da Resolve, acredita do mercado, dos clientes. A nossa missão é poder passar todos os dias para pessoas novas. Que show! Hoje, a média de faturamento, então, a Ananindeua veio como laboratório, e aí foi o que eu deixei bem claro para vocês, gente, ainda não sabemos como vai ser margem, vamos começar assim, e eu junto com vocês mensalmente vou analisar os números para entender o que é sadio e o que não é. Então a gente vem, todos os meses a gente sobe um pouco a régua e entrega um pouco de percentual a mais para as franquias. A gente hoje já chegamos a um valor, mas é importante dizer que, cara, mês passado vocês atenderam 35 clientes, faturaram 1.150.000. Tá, e uma margem média de 18% a 20%. Isso aí é absurdo no mercado, cara. É muito atrativo. Isso aí é absurdo no mercado e vamos comparar aqui com outras franquias. E a gente já pesquisou, franquia de Cacau Show, franquias renomadas. Cara, o teu payback ele é de 2 anos no mínimo. No mínimo. Então, para tu encontrar um ponto de equilíbrio, às vezes demora 1 ano. Ponto de equilíbrio, você nem se paga em antes de 1 ano. Então, obrigado por ter ajudado a construir. E vocês, na área de venda, esse desafio de construir um time comercial, de manter. Eu falo para vocês que eu já sofri muito isso na pele, cansei de encher sala, gastar o pouco de dinheiro que a gente tinha, chamar a gente para treinar e
e criar ali um time de representação, colocar 10, 12 pessoas. Acabou o treinamento, passou uma semana, 2 me respondiam. Isso é frustrante, mas como é para vocês esse desafio de formar pessoas, de passar esse DNA de vendas? Primeiro, o Juan pode falar como é que é esse desafio. Cara, inclusive uma frase que eu ouvi de você que faz todo sentido contrate comportamentos e, se for o caso de demitir, demita por questão... Aliás, contrate caráter e demita por questão comportamental. A gente geralmente contrata caráter e demite comportamento. Exatamente. Porque a gente vê hoje, inclusive o Benedito estava falando sobre isso para os meninos, o grande problema na sociedade hoje, no fundo, é questão de crenças que elas carregam, e a gente carrega várias crenças, nós não somos perfeitos, porque técnica, o mercado tá cheio, cara. A gente até vê pessoas boas, só que, inclusive, pessoas boas desistindo muito rápido, porque não aguentam o processo e tal. E, às vezes, com uma grande oportunidade, a gente vê, inclusive nesse pequeno tempo aí, 6 meses de franquia, pessoas boas já passaram por lá. Com resultado, inclusive, só que não tinham o DNA que o Diego acabou de citar. E, de forma inegociável, a gente, às vezes, prefere perder esse cara, porque a gente entende que não é só resultado. A gente está construindo uma empresa, você fala muito sobre isso, não é para 2, 3 anos, é uma empresa para 10, 20 anos, onde a gente consiga colocar a nossa família como ponto principal desse resultado, de usufruir daquilo que a gente está construindo. Então a gente entende que esse desafio de encontrar pessoas não só boas tecnicamente é bem difícil, só que principalmente pessoas com o nosso DNA. Cara, pessoas de caráter, que tenham a consciência de que a Resolve é uma empresa que dá oportunidade para todos. Se você estiver no caminho que tem que ser trilhado, você vai continuar crescendo. Então, é um desafio diário, a gente tenta ao máximo estar ali do lado, passando um pouco daquilo que a gente acredita para continuar construindo esse resultado. Tem que ter fome também, né? Tem que ter fome. Um traço de ambição pessoal, não tem como não ter. E o teu desafio, Portugal, ali, qual que tu acha que é o maior para quem hoje é à frente de uma empresa, gestor? Cara, o maior desafio é trabalhar na mentalidade de pessoas, né? Como o Juan falou, talvez até tenha passado pessoas, e nós temos pessoas muito boas lá na nossa franquia, mas trabalhar essa mentalidade, como o Diego também falou, de ter aquela sensação de ser dona do seu próprio negócio, de tratar aquilo como dono, é bem trabalhoso, é bem complicado, porque trabalhar com pessoas é uma arte, né? Não é para qualquer um. E o que eu tento muito hoje, Benedito, é replicar o nosso resultado, não apenas para que nós venhamos a nos vangloriar ou coisa do tipo, mas tornar pessoas melhores do que o que a gente foi no ano passado. Né? Tornar resultados, replicar esses resultados em terceiros e fazer com que essas pessoas sejam melhores. Né? Mas isso demanda tempo, demanda muita paciência, né? E estudo, porque, como eu falei, trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas é uma arte, né? É uma ciência. E eu acredito que esse hoje seja o nosso maior foco, fazer com que pessoas próximas de nós sejam melhores e replicar tudo aquilo que a gente fez. Show. Óbvio que não tem receita, não tem receita, a forma com que tu lida com uma pessoa é diferente de outra, tem que ter uma habilidade também de entender o outro lado, saber como lidar. E falando também como franquia, como franqueadora, a gente divide aqui a responsabilidade do sucesso, né? Então o que a gente tem que fazer? Embasar todos os processos, dar todos os caminhos. Óbvio que para vocês é mais fácil, porque vocês saíram de dentro da operação e tocaram. Então não precisaram passar pelo aquele treinamento inicial que outros franqueados vão ter que passar. Mas 50% do resultado ele depende de vocês, 50% do resultado ele depende da gente. Se qualquer um dos lados ficar desalinhado, o sucesso ele não chega. Então, às vezes algumas pessoas me procuram, eu quero uma franquia da Resolve. E eu analiso o perfil, analiso como a pessoa se comporta. Não é só ter dinheiro. Não é só ter dinheiro, e a gente não quer dinheiro. Não temos dinheiro a rodo, não é isso, mas só dinheiro hoje na Resolve não faz nada. Muito pelo contrário, não tem dinheiro como vocês não tinham e foram atrás. Mas eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer da minha vida, e isso de fato vai tornar um bom empresário. Meninos, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no podcast. Eu, como ouvinte, vou ouvir depois esse podcast aqui, porque eu gostei muito desse bate-papo. Essas histórias, elas nos motivam diariamente, a gente entender
de onde que a gente veio e para onde que a gente vai. Obrigado pela doação de vocês, obrigado pela construção também dessa empresa. A gente tem uma longa jornada pela frente, vamos enfrentar ainda muitos desafios, mas hoje só quero agradecer, obrigado pela presença e pela oportunidade de ter esse bate-papo aqui com vocês. Benedito, só para deixar claro para ti e para Jéssica, tá? O primeiro amor que eu tinha pela Resolve, ele não existe mais, porque eu amo cada vez mais essa empresa, tá? Só para deixar claro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A Resolve tem transformado a nossa vida e tenho certeza que a gente vai ajudar ainda muita gente a construir grandes resultados aqui também. Obrigado. A paixão, ela é uma característica que ela já pode ser observada em nós três, né? Então já pode exigir que o próximo franqueado se apaixone do sucesso. No checklist tem que ter paixão. Tem que ter o sangue amarelo. Tem que ter. Sangue amarelo. Valeu, Benedito. Obrigado pelo... Obrigado, galera.